Continuando com o estudo do livro de Isaías, hoje eu vou meditar no capítulo 42. Mas vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor me dê sabedoria, que eu possa falar a respeito desse capítulo 42 com ousadia e que o Senhor me dê instruções como falar. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Aqui o profeta Isaías, ele continua falando a respeito do Messias. E aqui ele começa dizendo assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então aqui Isaías está falando como que o próprio Deus está falando a respeito do filho dele, Jesus, que ele mandou vir aqui à terra, para promulgar o direito para os gentios. Por quê? Porque ele vem primeiro para os dele, mas os deles não aceitam, não recebem a Jesus, e ele vai ter que vir para os gentios. E ele diz: em quem a minha alma compraz. Nós lembramos também no momento que Jesus vai ser batizado lá no Rio Jordão, uma voz também dos céus diz: aí está o meu filho, a quem a minha alma, a quem eu tenho prazer, a quem a minha alma se compraz. Ou seja, Deus tem prazer naquele filho dele, Jesus, e ele diz que sobre ele pôs o seu espírito. Aí no versículo 2 diz assim: não clamará, não gritará, não fará ouvir a voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. O que é que aqui, o servo aqui, que Deus está falando a respeito desse servo dele, que era o filho dele, Jesus, o servo aqui, ele é descrito como o escolhido de Deus, em quem sua alma se compraz. E aqui ele dá uma ênfase nesse relacionamento íntimo entre Deus e seu servo, entre Deus e seu filho, indicando uma missão especial, que ele estava vindo aqui à terra, divinamente ordenado por Deus, amando de Deus, E ele, o servo dele, trazia consigo um espírito de justiça, não de uma forma opressiva, não de uma forma violenta, não como aqueles outros deuses, não como aqueles reis que estavam no poder em Jerusalém, que eles vieram antes dele, que vieram de uma forma opressora. Não, esse servo dele que viria, esse filho dele que viria como um rei, não usaria da opressão, assim como os reis aqui da terra estavam usando. Mas esse rei que viria, ele não era opressor, ele não era violento, aqui ele é retratado como alguém que não esmagará o caniço quebrado, ou seja, a cana quebrada que ele diz, nem apagará a torcida que fumega. Ou seja, em verdade, ele promulgará o direito, Ou seja, ele é retratado como alguém que não esmagará a cana quebrada, e sim, ele viria como uma missão, com cuidado, com sensibilidade, apoiando os fracos, promulgando o direito para os desalentados. Ou seja, em vez de oprimir, esse rei que viria seria um rei de justiça. A missão aqui do servo, ele é chamado aqui para ser uma luz para quê? Para as nações. Aí no versículo 4 diz assim: não desanimará nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. No versículo 5 diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo
e luz para os gentios. Ou seja, Deus está dizendo que está enviando o seu Filho para que ele possa fazer aliança com o povo, para fazer aliança com os gentios. Ou seja, ele veio como luz para a humanidade. O servo de Deus aqui, ele é apresentado como um agente de justiça e redenção, e não apenas ele veio para Israel, mas para todo o mundo. A sua missão aqui é de abrir os olhos aos cegos, libertar os cativos, né? Versículo 7 diz assim: para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Ou seja, Jesus, ele viria para tudo isso. E como ele diz assim, ele será usado como agente de justiça. Na verdade, essa palavra é para aquele povo naquela época, dizendo que Jesus viria nessa condição, mas para nós também somos usados. Deus quer nos usar para sermos agentes de justiça, para pregoar também as mesmas coisas que Jesus apregoou naquela época. Jesus também quer nos usar para levarmos a sua palavra, para abrir os olhos aos cegos e para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que estão em trevas. Assim também Deus quer nos usar da mesma forma que ele usou o seu Filho Jesus. Ele quer que nós sejamos parecidos com Jesus para dar continuidade à obra, à missão que Jesus veio aqui fazer aqui nessa terra. Deus aqui está reafirmando. Inicialmente nós vimos a partir do capítulo 42, ele está falando sobre a sua soberania, sobre a sua unicidade. Ele está declarando que a sua glória, ela vem para ser manifesta em todo o mundo, não só apenas para os gentios, mas não só apenas para os judeus, mas para todo o mundo, para os gentios, né? E ele veio para ser um mediador. Jesus veio para ser um mediador entre Deus e os homens. Então, Jesus, ele foi o Filho de Deus que veio aqui nessa terra para morrer, para nos dar salvação. Então, somente ele merece toda a honra e toda a glória. Nós não podemos dar honras e glórias a outro ser, a não ser Jesus Cristo. Ele diz a partir do versículo 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. O que é que Deus está falando aqui? Que ele é Deus, que ele é o Senhor. Ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Então, a minha glória, ele não dá a ninguém. A glória de Jesus, a glória de Deus, ele não reparte com ninguém. Nem com a mãe dele, com Maria, ele reparte a glória dele. Ele não quer que nós adoremos a outra, não adoremos a Maria, não adoremos a ninguém mais, a não ser a ele. Ele diz: eu sou o Senhor, a minha glória ele não dá a ninguém. Então, toda a glória é para ele, para Deus e para seu Filho Jesus, que é o próprio Deus encarnado na pessoa de um homem, mas é o próprio Deus que está presente aqui nessa terra. Então, a glória dele não é dada a ninguém. E ele diz: a minha honra, as imagens, não é dada. Deus não quer que a honra dele seja dada a uma imagem de escultura. Então, por que a pessoa pega uma imagem de escultura, um homem pega um pedaço de madeira, um pedaço de prata, um pedaço de ouro, esculpe como sendo Deus, e vai dar a honra que é para ser dada a Deus em espírito, vai dar a honra àquela imagem de escultura. E ele diz: a minha honra não é para ser dada às imagens de escultura. Ou seja, muitos pegam uma imagem de Deus, esculpe na forma de uma escultura e vai dar para ela honra, glória, se prostra diante dela, se benze quando passa por ela. Ele diz: a minha honra não darei às imagens de escultura. Então, jamais nós temos que ter em casa ou ir a um lugar onde se tem imagens de escultura, porque Deus é espírito, então ele quer que nós o adoremos em
Espírito. Toda honra, toda glória tem que ser dada a Ele e não a outra pessoa, a outro ser, a Maria, mãe dele. É mãe dele, mas a glória, não. Ela tem que ser respeitada como Maria, mãe de Jesus, mas que glória ela não tem. Nós não podemos dar a ela nenhuma glória, porque toda a glória tem que ser dada a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele diz mais, no versículo 10 ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até as extremidades da terra, vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Então aqui ele começa dizendo que a partir do momento em que Deus vem a essa terra em forma de homem, ele quer, e Jesus morre por nós, ele agora quer receber toda a honra, todo o louvor. Ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até as extremidades da terra. Ele diz assim: alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas, porque exultem os que habitam nas rochas e clamem no cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória na terra, nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Então ele está dizendo que ele veio, né? Jesus veio, ele está dizendo que ele é o Senhor, que toda honra, toda glória devem ser dadas a ele, somente a ele, que o seu louvor não é para ser dado às imagens de escultura e que todo louvor, que seja proclamado louvor para ele, desde todas as extremidades, em todas as extremidades da terra, em toda a terra, todos louvem o nome do Senhor e cantem. Ele diz assim: e clamem e deem honra ao Senhor, anunciem a sua glória. Ou seja, Deus quer ser adorado, quer ser glorificado, quer ser louvado, porque Deus, ele declara que a sua glória ele não dará a outro, a ninguém mais, nem o seu louvor às imagens de escultura. Ele acabou de falar aqui na sua palavra. Isso é um lembrete forte que Deus, ele promete coisas novas, anunciando eventos futuros. Ele já está proclamando como ele queria ser adorado, né? Como ele queria ser exaltado. Então ele está proclamando, né? Que ele está nos convidando a refletir sobre a natureza da justiça divina, que ao mesmo tempo é suave e poderosa, porque a figura aqui do servo, ela desafia concepções tradicionais de poder e autoridade, mostrando que a verdadeira força está na compaixão e na misericórdia. Quando nós começamos de ler o capítulo, a partir do capítulo 42, ele começa a falar que ele não clamará, nem gritará, não fará ouvir a voz na praça. Significa dizer que ele seria um rei de compaixão, de misericórdia, e que a sua verdadeira força estava na compaixão e na misericórdia. Além disso, ele estava mostrando a universalidade da missão de ser servo, né? Que ele era um servo inclusivista do amor de Deus, que se estende para todas as nações da terra, não só apenas para os judeus, mas para toda a terra. E que ele viria, e que esse servo, o servo de Deus, ele viria ser o quê? Ele viria para ser um mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus diz que só existe lá em Timóteo diz que só existe um mediador entre Deus e os homens que estão na terra. Só existe um. Mediador significa aquele que media, que leva, que pode chegar até Deus e falar algo para ele. É um mediador. Só existe um, que é Jesus Cristo. Não existe ninguém mais. Somente quem morreu foi Jesus, e só ele é quem tem acesso a Deus, a mediar a Deus, a falar com Deus, é Jesus. Não existe mais, não adianta a gente pedir algo
para um santo, para uma imagem de escultura, para outra coisa, que não seja a Deus, que não seja Jesus, porque somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Está aqui na sua palavra. E ele está dizendo aqui também que ele é o Senhor. O meu nome, a minha glória, não darei a outrem. Ou seja, não darei a ninguém mais. A minha honra, a minha glória é exclusiva minha. Nem a minha honra as imagens de escultura. Então não se pode pegar uma imagem de escultura, pedir a ela alguma coisa e depois dizer, honrar ela, glorificar ela, como sendo ela, como se ela tivesse participação, ou seja, a imagem do próprio Deus, se ela tem alguma participação naquele pedido. Não. Nós temos que nos pedirmos direto a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, mas em adoração. É levantar os nossos olhos para Deus em espírito. Nós não podemos olhar para ninguém mais, para a imagem de escultura dele, nenhuma. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E aqui também nós vimos que ele pede para que cante louvores a ele. Ele está pedindo aqui que se cante louvores a ele. Nós somos convidados a cantar ao Senhor um cântico novo, como ele começa dizendo aqui, que este cântico não era apenas para Israel, mas estende-se para os confins da terra, né? Ou seja, aqui ele está enfatizando a universalidade do convite do louvor, que era para todos. A natureza universal desse louvor reflete a missão que que o Jesus viria, indicando redenção e justiça de Deus para todos, sem distinção, mas que todos, quando recebessem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que eles pudessem agora louvar a Deus, né? Ou seja, Deus aqui, ele representando Deus aqui, está mostrando o seu servo como um ser gentil, humilde e que merecia receber toda a adoração por parte de todos, né? Dos judeus e dos gentios. Aí no versículo 14 diz assim: por muito tempo me calei. Aqui quem está falando é o próprio Jesus. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo e ofegarei. Estarei esbaforido. Porque Jesus, já existia desde a criação do mundo. Jesus já existia, mas só estava calado, como ele diz, estive em silêncio, me contive, porque iria chegar o tempo dele, de Jesus. E ele, agora darei gritos como parturiente e ao mesmo tempo ofegarei, estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, toda a sua erva farei secar, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Aí ele diz, a função dele: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura. E as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Ou seja, ele está dizendo que agora chegou a hora de Jesus, da missão de Jesus, o que é que ele iria fazer. Ou seja, ele iria guiar cegos por um caminho, né? Ele iria tirar a venda daquelas pessoas que estavam cegas espirituais, iria renovar, iria tornar em luz as trevas perante eles, os caminhos escabrosos, ele iria tornar planos, né? E eles iria confundir de vergonha aqueles que confiam em imagens de escultura, né? E ele agora seria o próprio Jesus que queria ser adorado. Ele não quer que se faça imagens de escultura nem dele próprio. Ele é espírito, ele quer que nós o adoremos em espírito. E ele começa falando: surdos ouvis, cegos olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves.
foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Ou seja, esses versículos aqui contrastam com as partes anteriores que nós vimos no capítulo, que agora ele muda o foco da universalidade e da graça de Deus para a cegueira e surdez espiritual de Israel, seu povo escolhido, porque ele estava falando que Jesus veio para abrir os olhos aos cegos, mas agora ele vai falar sobre a cegueira espiritual de Israel, porque não só da cegueira espiritual de Israel, mas de todos aqueles que não querem reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Hoje nós temos cegueira espiritual, sim, muitos ainda estão nessa cegueira espiritual, assim como aquele povo de Israel. Aqui os versículos 18 e 19, quando ele fala: surdos ouvis, vós cegos olhai. Ou seja, ele está aqui fazendo uma acusação, porque o povo de Israel, ele foi escolhido para ser um testemunho de Deus para as nações. Mas aqui a ironia é acentuada pelo fato de que o próprio Israel, que deveria ser um exemplo de fidelidade, falhou em reconhecer e responder ao seu Deus. Essa cegueira e surdez, elas não são físicas, mas elas simbolizam uma falta de percepção e resposta à vontade da palavra de Deus. Então Jesus veio para eles, mas eles estavam tão cegos, mudos, surdos, e eles não quiseram ouvir, o que Deus tinha para falar para eles. Então aqui no versículo 22 diz assim: não obstante, é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, são postos como presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: restituir. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo de Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Ou seja, Deus está dizendo aqui, que eles foram eles foram saqueados, despojados, eles foram roubados, foram invadidos, levaram presos, ou seja, por causa do pecado deles mesmos, porque eles não quiseram ouvir a Deus, pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isso lhes ateou fogo ao redor, contudo não entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Ou seja, tudo veio para eles por causa da cegueira espiritual deles. Então, a passagem aqui do capítulo, a partir do capítulo 16, 18, do capítulo 42, ele está falando sobre a cegueira espiritual, que tudo aconteceu a Israel, tudo aquilo que sobreveio sobre Israel foi por causa da cegueira espiritual deles. E que muito ainda essa cegueira continuou, porque Jesus veio, Deus avisa aqui através do profeta Isaías que vai mandar o Redentor, e aquele povo lá de Israel ainda não quiseram receber Jesus, não aceitaram Jesus. Então, o que é que nós podemos concluir nesse capítulo 42? Primeiro, que ele fala da figura do servo de Deus. Nós vimos aqui nos primeiros capítulos, que esse servo de Deus, o Filho de Deus, Jesus, ele vem como uma liderança, uma liderança para ser um mediador entre Deus e os homens. Ele viria como um rei, não como um rei opressor, não como um rei tirano, violento, não. Ele vinha como um rei, mas que ele iria promulgar o direito aos gentios, a todos, especialmente para os gentios de início. Ele não viria quebrar a cana, ele não gritaria, não faria ouvir a sua voz na praça, não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida que fumega. Em verdade, ele promulgaria o direito. Ou seja, então nós vimos que Jesus veio, para aquela época, e ele veio para todos, até para nós hoje. E isso nos mostra que hoje, frequentemente, nós vemos um mundo marcado por autoritarismo.
por violência. E aqui a imagem do servo que não esmaga o caniço quebrado, nem apaga a mecha que fumega, nos lembra da importância da gentileza, da empatia, do cuidado para com os mais vulneráveis, né? Uma sociedade em que o barulho e a assertividade são frequentemente valorizados, nos chama a reconhecer que a força na quietude e na sensibilidade é o mais importante. Aqui a convocação universal para o louvor, nós vemos aqui que Deus, ele veio para todos, né? Para os de Israel e para os gentios, mas aqui ele veio também como um ser que ele merece ser adorado, glorificado, louvado, e que a honra dele ele não vai dar a ninguém, que nós temos que reconhecer que somente Jesus merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória, ninguém mais, e que nós não temos que pegar a imagem de Jesus, pegar a imagem de Deus, pensar na imagem de Deus, pegar e fazer uma imagem de escultura e dar honras àquela imagem, como sendo dele próprio. Ele diz que a honra dele não é para ser dada às imagens de escultura. Ele pede que ele faz uma convocação universal a partir do capítulo 10, a partir do capítulo 10, ele começa a fazer uma convocação universal para o louvor, que esse louvor deveria ser estendido para as fronteiras de Israel até os confins da terra, né? Que Deus, ele veio, né, para ele ser louvado, ele quer ser louvado, né? Deus, ele pede aqui para todos que ele merece ser louvado, ser glorificado. Então, o que Deus está fazendo aqui, nesse capítulo, o que ele está falando aqui nesse capítulo 42, né? Que Deus, ele é único, ele fala sobre a sua unicidade, sobre a sua singularidade. Isaías aqui no capítulo 42, ele nos confronta com a realidade da cegueira e surdez espiritual de Israel, aquele povo escolhido que falhou em reconhecer e responder à voz de Deus. E hoje, será que nós temos muitos que estão ainda vivendo nessa cegueira espiritual? Com certeza, muitos ainda não têm a revelação da palavra de Deus. E nós precisamos pedir a Deus, né? Orar a Deus, para que muitas pessoas no nosso meio, no nosso convívio, pessoas que ainda não tiveram a revelação, que muitas vezes ainda continuam com as vendas, com os olhos vedados, cegos espirituais, na ignorância espiritual, onde pegam uma imagem e tem uma imagem dentro de sua casa. Deus está dizendo aqui que nós não temos que dar honra, não temos que dar honra a nenhuma imagem de escultura. Aliás, nós não temos que ter nem imagens de escultura, seja dele próprio. Ele não quer isso, porque ele é espírito, ele quer que nós o adoremos em espírito. Então nós temos que orar, pedindo a Deus para que ele possa desvendar, para que ele possa nos dar olhos e ouvidos, para que nós possamos ouvir as verdades espirituais profundas que ele deseja nos revelar, que ele nos ajuda a perceber a sua presença e ação em nossa vida e no mundo ao nosso redor. Então que cada pessoa que esteja vendo e ouvindo esse vídeo, se ainda não tem essa revelação da palavra de Deus, que possa vir a ter. Basta você se arrepender, reconhecer que você é pecador, pedir perdão a Deus e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É aceitar essa palavra. Quando você aceita a palavra de Deus como verdade, ela vai entrar em você. O Espírito Santo de Deus, ele vem fazer em você morada e você começa a ver verdadeiramente com olhos espirituais, e essa venda que está nos seus olhos, ela vai cair, ela vai ser tirada. Então é isso que a palavra de Deus está nos mostrando hoje, que nós não sejamos como aquele povo de Israel, cegos espirituais, que o Senhor Jesus, ele veio naquela época para tirar a cegueira espiritual, não apenas do povo de Jerusalém, não apenas o povo de Israel, mas para todos aqueles que invocassem e crescem no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para todos, para os gentios, para toda a humanidade, mas para aqueles que o aceitem como Senhor e Salvador de sua vida. Aqui a figura do servo de Deus, mostrando misericórdia e compaixão,
Nós temos que ser moldados. A nossa vida tem que ser um molde, a semelhança desse servo. Nós temos que sermos servos. Nós somos servos do Senhor. E Ele quer que nós sejamos assim como o servo dele, Jesus. Nós temos que ser capacitados a agir com justiça e amar a misericórdia e andar humildemente como Ele andou. Ele quer que nós sejamos parecidos com Jesus, que nós possamos ser instrumentos de sua justiça no mundo melhor, para termos um mundo melhor, né? E muitas vezes esse mundo ele se encontra marcado pelas injustiças e desigualdades, mas que a nossa vida ela deve ser refletida, nós devemos refletir aos outros, a nossa vida tem que ser um reflexo do próprio Jesus, para que nós possamos mostrar compaixão e gentileza para outras pessoas, que nós possamos olhar para as outras pessoas com misericórdia, com compaixão. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão presas, né, no pecado, nas drogas, nos vícios, na prostituição, no homossexualismo, no adultério, no roubo, no furto, nas drogas, no vício do cigarro. Então nós possamos olhar essas pessoas com compaixão e pensar sim, que se elas morrerem, elas não ganharão a vida eterna, não terão salvação, e que elas têm que se arrepender enquanto há vida, enquanto estão aqui nessa terra. Por isso que nós temos que orar para que elas sejam livres, libertas. Assim como Jesus ele veio para libertar os cativos, os oprimidos, os que estavam presos, assim também somos nós. Nós temos que orar por essas pessoas para que elas sejam libertas da prisão do pecado. Amém?